E aí, pessoal, vamos seguindo então com as nossas aulas de direito constitucional. E o tema da nossa aula hoje é o tema do poder constituinte. A gente, na primeira aula, estudou a parte de constitucionalismo e constituição. Na segunda aula, a gente viu toda aquela parte de hermenêutica constitucional. E agora a gente entra no tema do poder constituinte. Tá? Bem, o que é o poder constituinte? O poder constituinte nada mais é do que o poder capaz de elaborar uma nova Constituição. Tá? A gente viu que os objetivos principais do constitucionalismo e da adoção de constituições são organizar o Estado, limitar o poder e definir direitos e garantias fundamentais. Né? Então, o poder constituinte é justamente o poder capaz de fazer tudo isso adotando uma nova Constituição. Olha essa definição aqui. O poder constituinte é o poder capaz de estruturar e organizar o Estado por meio de uma Constituição, definindo os seus princípios regentes e os direitos fundamentais dos cidadãos, estipulando poderes e limites estatais e fixando a competência das entidades, órgãos e instituições que o compõem. A definição das competências, a repartição de competências, que é um tema que a gente vai estudar ainda, ele se insere na questão da organização do Estado, tá bom? Dependendo de como a Constituição organizar o Estado, ela vai repartir competências de uma forma ou de outra. Quando é que o poder constituinte foi teorizado? Foi lá no constitucionalismo francês. Tá? Uma das principais contribuições do constitucionalismo francês para o estudo do direito constitucional atual foi justamente a teorização, a sistematização do poder constituinte. Perceba o seguinte, o poder constituinte ele já existia. Desde a adoção das primeiras constituições, inclusive aquelas constituições meramente materiais, não formais, nós já tínhamos poder constituinte. Desde o momento em que o homem passou a se organizar em um dado território, nós temos ali já o poder constituinte. Mas ele foi sistematizado, ele foi teorizado lá no constitucionalismo francês. Por quem? Pelo Abade de Sieyès, tá? Na obra O que é o Terceiro Estado, que no Brasil ela recebeu uma tradução chamada A Constituinte Burguesa. O que foi que o Abade Sieyès falou nessa sua obra? Ele falou que o poder constituinte, ele diferenciava o poder constituinte, que é aquele capaz de elaborar uma nova Constituição, dos poderes constituídos, que são os demais poderes que decorrem da Constituição, e também ele falou sobre a titularidade do poder constituinte. Ele, nessa obra aqui, o Abade Sieyès falou que a titularidade do poder constituinte, preste atenção nisso, ele falou que a titularidade é da nação, tá? Foi isso que o Abade Sieyès falou quando ele teorizou o poder constituinte. Mas hoje, na maioria dos ordenamentos jurídicos dos diversos países, a corrente que prevalece é a de que o poder constituinte pertence ao povo. Tá? Inclusive, no Brasil, a titularidade do poder constituinte é reconhecida ao povo. A Constituição fala que todo o poder emana do povo. Qual a diferença, então, entre povo e nação? A diferença é o seguinte, o povo... olha aqui a previsão da Constituição Brasileira de 88, que atribui a titularidade do poder constituinte ao povo. Artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, no direito brasileiro, a titularidade do poder constituinte, a titularidade do poder é do povo, não é da nação. E qual é a diferença entre povo e nação? Não são a mesma coisa, não são figuras idênticas, tá? Tem significados diferentes. Povo nada mais é do que aquela coletividade de pessoas que é ligada a um determinado Estado por meio de um vínculo de caráter político-jurídico. Tá? Então, povo é um conceito de caráter jurídico. E qual é esse vínculo que liga as pessoas a um determinado Estado e as transformam em integrantes do povo desse Estado? É
é o vínculo da nacionalidade. Então, o povo de um Estado nada mais são do que os nacionais desse Estado. Tanto nacionais natos quanto naturalizados. Tá? Se você é nacional, você integra o povo daquele Estado. Já a nação não é um conceito de viés jurídico, é um conceito de viés sociológico. Por quê? Porque a nação é a coletividade de pessoas que estão ligadas entre si por questões de caráter cultural, histórico, étnico, religioso. Tá? Então, é diferente. O conceito de nação não se confunde com o conceito de povo. A titularidade do poder constituinte hoje, né, no entendimento que prevalece no mundo, é do povo. Tá? Pelo menos nos ordenamentos jurídicos de cultura ocidental. E no Brasil, a titularidade do poder, a gente viu, é do povo. Tá? Na dinâmica do poder constituinte, nós temos dois atores. Nós temos o titular do poder, que a gente viu que é o povo, e a gente tem o exercente do poder, que é quem vai exercer o poder constituinte no lugar do povo. Esse exercente pode ser um exercente eleito ou um exercente não eleito. Mas por que existe essa dualidade de atores na dinâmica do poder constituinte? Por uma questão prática. Né? É impossível, né, do ponto de vista prático, reunir todos os integrantes do povo, né, todo o povo, para que ele discuta e exerça o poder constituinte, para que ele debata e elabore uma nova Constituição. Seria simplesmente impossível. Hoje, isso não é mais tão impossível quanto antes por conta do avanço tecnológico, da internet. Mas, ainda assim, é uma tarefa praticamente inviável. Por conta disso, se faz necessário nós termos um exercente, que é quem vai exercer o poder constituinte no lugar do povo. Por exemplo, na nossa Constituição atual, a de 88, o exercente do poder constituinte foi um exercente eleito, que foi uma Assembleia Nacional Constituinte. Tá? Então, aqueles representantes foram eleitos pelo povo para exercer o poder constituinte no lugar dele e elaborar uma nova Constituição. Qual é a natureza do poder constituinte? E quando a gente fala em natureza do poder constituinte aqui, a gente está se referindo ao poder constituinte originário, tá? Que é aquele que elabora uma nova Constituição e dá início, assim, a um novo Estado e a um novo ordenamento jurídico. Bem, existem essas duas teorias, duas correntes sobre a natureza do poder constituinte. A corrente justnaturalista e a corrente justpositivista. Para o justnaturalismo, o poder constituinte é um poder de direito. Por quê? Porque ele decorre e está submetido ao direito natural. Tá? Então, seria um poder de direito, porque existe um outro poder de caráter jurídico, no caso do direito natural, ao qual ele estaria submetido. Agora, para a corrente justpositivista, o poder constituinte é um poder de fato, porque não tem nada acima dele, nem mesmo o direito natural. Então ele é um poder de caráter histórico, é um poder de fato, é um poder que simplesmente existe e não está submetido a nenhuma norma jurídica. Tá? A corrente que prevalece inclusive no Brasil, é a justpositivista. Então o que prevalece é o entendimento de que o poder constituinte é um poder de fato e não um poder de direito. Tá? O poder constituinte originário. Bem, quais são as espécies de poder constituinte? A gente viu agora a natureza do poder constituinte originário. Então a gente já sabe que uma das espécies de poder constituinte é o poder constituinte originário. Tá? O poder constituinte originário nada mais é do que o poder capaz de elaborar uma nova Constituição. Tá? E a partir dali ela cria um novo ordenamento jurídico, ela dá início a um novo ordenamento jurídico e a um novo Estado. Tá? Além do poder constituinte originário, nós temos o poder constituinte derivado e o poder constituinte difuso. Dentro do poder constituinte derivado, a gente tem diferentes espécies, que são essas daqui. O poder constituinte derivado reformador, o decorrente e o revisor. O reformador é o poder constituinte que tem aptidão para o quê? Para reformar a Constituição. Então ele vai modificar a obra do poder constituinte originário por meio das chamadas emendas constitucionais. O poder constituinte derivado revisor é aquele capaz de elaborar revisões na Constituição. No Brasil, nós temos
Nós tivemos a previsão de um poder constituinte derivado revisor. Tá? E o decorrente é o poder constituinte derivado que elabora e modifica as constituições dos Estados-membros. Tá? Então, a Constituição Estadual ela é obra do poder constituinte, mas não do poder constituinte originário. Ela é obra do poder constituinte derivado decorrente. Tá? E aí esse poder decorrente ele pode ser inicial, que é o que elabora inicialmente a Constituição do Estado, e também pode ser o poder constituinte o quê? Que é chamado de revisão, que seria o poder constituinte derivado decorrente reformador, que é o que modifica as constituições dos Estados, tá? O poder constituinte derivado revisional. Essa é a doutrina clássica sobre as espécies de poder constituinte. Mas nós temos uma doutrina moderna que ela não elenca essas espécies de poder constituinte. A gente tem uma doutrina moderna que fala apenas em poder constituinte e poderes constituídos. E aí, o verdadeiro poder constituinte, segundo essa corrente doutrinária, seria o que a corrente clássica chama de poder constituinte originário. Então, para essa corrente só existe um poder constituinte, que é aquele que a gente chama na doutrina clássica lá de poder constituinte originário. E esse poder constituinte é aquele poder que atua de forma correlata ao poder que eles chamam de desconstituinte. Como assim? É que quando o poder constituinte é exercido elaborando uma nova Constituição, ele está, ao mesmo tempo, e de forma correlata, apagando a Constituição anterior. Então seria ali o poder constituinte. São duas faces da mesma moeda. De um lado, o poder constituinte criando uma nova Constituição, e de outro lado, o poder desconstituinte apagando, abrogando a Constituição anterior. Tá? E aí, aqueles poderes constituintes derivados que a gente viu lá na doutrina clássica são aqui simplesmente poderes constituídos. Né? São aqueles poderes que decorrem da Constituição, do poder constituinte originário. E aí nós temos o poder reformador, temos o poder decorrente, nós temos os poderes da República, aqueles poderes da tripartição dos poderes, enfim, todos os poderes que decorrem do poder constituinte originário da Constituição. Tá? Você percebe que essa doutrina moderna aqui, ela retoma aquela ideia do Abad Sieyès, lá do constitucionalismo francês, que diferenciava o poder constituinte, que era o originário, dos chamados poderes constituídos. Tá bom? Bem, seguindo, a gente pode falar nas características do poder constituinte originário. A gente viu o seguinte, a gente viu que prevalece, né, o entendimento que prevalece é o de que o poder constituinte originário é um poder de fato. Ele não está submetido a normas jurídicas, a normas anteriores a ele, tá? Nem mesmo ao direito natural. Então, a corrente que prevalece em relação à natureza do poder constituinte é a corrente juspositivista. Disso, a gente pode extrair as características do poder constituinte, que são essas, né, do poder constituinte originário, tá? Que são essas. Ele é inicial, é autônomo, é incondicionado e é permanente. Por que ele é inicial? Porque ele cria uma nova Constituição e ele dá início a um novo ordenamento jurídico e a um novo Estado, de acordo com aquela formatação que foi prevista na Constituição elaborada por ele, né, pelo poder constituinte originário. Ele é autônomo porque não tem nenhum outro poder no ordenamento jurídico que está no mesmo nível que ele, no mesmo grau de hierarquia. E ele é incondicionado por quê? Porque não está submetido a nenhuma norma de caráter jurídico. Tá? Ele não é limitado por nenhuma norma anterior. Na verdade, ele é pré-jurídico. Como ele é inicial, ele que inicia o ordenamento jurídico, não tem nenhuma norma jurídica que o condicione. Tá? E ele é permanente. Por quê? Porque uma vez exercido, né, uma vez que o poder constituinte elabora aquela nova Constituição, ele não desaparece, ele não deixa de existir. Então, a cada nova Constituição, a gente não tem um novo poder constituinte originário sendo exercido. Ele é o mesmo desde sempre. O que acontece é que quando uma nova Constituição é elaborada, ou seja, quando o poder constituinte conclui o seu trabalho, deixando pronta uma nova Constituição, ele adormece, ele fica adormecido. E ele só desperta novamente para elaborar uma nova Constituição quando se verifica um novo momento constituinte, um novo momento de ruptura
que é aquele momento em que há um alto grau de consciência política na comunidade que justifique a elaboração de uma nova Constituição. Tá? Então ele é permanente, ele não some, não se extingue, não desaparece. Quando ele exerce, quando ele é exercido e elabora a Constituição, ele continua existindo, mas fica adormecido. Tá? Bem, quando uma nova Constituição é elaborada, o que acontece com as normas jurídicas, inclusive com a Constituição, anteriores a ela? O que acontece com o que existia no ordenamento jurídico daquele Estado antes da nova Constituição? Isso diz respeito ao quê? Às relações da nova Constituição com o direito anterior. E aí a gente tem que diferenciar as relações da nova Constituição com a Constituição anterior das relações da nova Constituição com as normas infraconstitucionais anteriores. Tá? Veja, a regra é que quando uma nova Constituição é editada, a Constituição anterior é revogada completamente. Tá? Essa é a regra. Ou seja, a Constituição anterior ela é abrogada. Excepcionalmente, podem ocorrer esses dois fenômenos, a desconstitucionalização e a prorrogação. A desconstitucionalização nada mais é do que incorporar ao novo ordenamento jurídico normas da Constituição anterior, mas elas perdem o status de norma constitucional e passam a ser uma norma infraconstitucional. Elas são desconstitucionalizadas, então elas permanecem no novo ordenamento jurídico, mas com o status de lei ordinária. Isso depende de uma previsão expressa na nova Constituição. Só pode ocorrer a desconstitucionalização se houver previsão expressa. O outro fenômeno é o da prorrogação, que nada mais é do que prorrogar por tempo, temporariamente ou definitivamente, normas da Constituição anterior no novo ordenamento jurídico. Mas, nesse caso, elas não perdem o status constitucional, elas continuam com o status de normas constitucionais. Tá? E isso depende de previsão expressa na nova Constituição. Então, tanto a desconstitucionalização quanto a prorrogação dependem de previsão expressa para ocorrer. Tá? No Brasil, a gente teve na Constituição de 88 uma hipótese de prorrogação que foi essa aqui. Teve mais de uma, na verdade. Teve essa no artigo 34 do ADCT, que disse respeito ao Sistema Tributário Nacional. Olha só, o Sistema Tributário Nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte ao mês da promulgação da Constituição, mantido até lá o sistema tributário da Constituição de 67, com a redação dada pela emenda 1 de 69 e pelas emendas posteriores. Então, houve aí uma prorrogação temporária do sistema tributário nacional da Constituição anterior. Outra hipótese de prorrogação que a gente teve envolveu o quê? A criação do STJ. Olha só, o artigo 27 do ADCT falou que o STJ será instalado sob a presidência do STF. Beleza. Mas o que aconteceria até a instalação do STJ? O parágrafo 1º falou que até que se instale o STJ, o STF exercerá as atribuições e competências definidas na ordem constitucional anterior. Tá bom? Então, enquanto não instalado o STJ, as competências que estavam previstas no ordenamento anterior continuariam sendo exercidas pelo STF. Agora, e as relações da nova Constituição com as normas infraconstitucionais anteriores? Como é essa relação? A gente viu que a nova Constituição automaticamente revoga, como regra, né? Ela revoga completamente a Constituição anterior. Então a Constituição anterior é abrogada pela nova Constituição. Tá? Em relação às normas infraconstitucionais, não é assim que acontece. Em relação às normas infraconstitucionais, elas podem ser recepcionadas ou não recepcionadas pela nova Constituição. Tá? Para que uma norma infraconstitucional anterior à nova Constituição ou anterior a uma emenda constitucional seja recepcionada, basta que ela seja materialmente, né, do ponto de vista do conteúdo, compatível com a nova Constituição ou com a nova emenda constitucional. Ainda que ela seja formalmente incompatível, mas tenha conteúdo compatível, ela será recepcionada. Tá? O que vai acontecer é que essa recepção vai ocorrer e a norma vai ter status normativo compatível com a nova norma constitucional. Então, por exemplo,
um decreto-lei que foi editado no ordenamento jurídico anterior à Constituição de 88, se ele tem conteúdo compatível com a nova Constituição, ele é recepcionado, mesmo que a Constituição de 88 não preveja mais a figura do decreto-lei. O que acontece é que ele vai ser recepcionado com o status que seja compatível com aquela matéria. Então, se a Constituição de 88 fala que aquela matéria será tratada em lei ordinária, esse decreto-lei vai ser recepcionado como uma lei ordinária. Se ela fala que aquela matéria é típica de lei complementar, ele vai ser recepcionado como uma lei complementar. Tá? Então, no juízo de recepção ou não recepção, o que vale é a compatibilidade material, não a compatibilidade formal. E esse fenômeno da recepção e da não recepção, ele é um fenômeno automático. Não precisa de previsão expressa. Tá? O outro fenômeno que pode ocorrer envolvendo as normas infraconstitucionais, né, na relação delas com a nova Constituição, é o da repristinação. Imagine que uma norma infraconstitucional foi não recepcionada por uma Constituição. Então, ela teria sido revogada por não recepção. Tá? Revogação e não recepção não são tecnicamente a mesma coisa, mas é comum a gente encontrar na doutrina e até na jurisprudência do Supremo a utilização dessas expressões como sinônimos. Tá? O Supremo já falou em revogação por não recepção. Enfim, imagine que a norma então foi não recepcionada por uma Constituição anterior. E aí vem uma nova Constituição, ela naturalmente abroga essa Constituição que revogou por não recepção essa norma infraconstitucional anterior. A repristinação dessa norma infraconstitucional não recepcionada anteriormente pode ocorrer, tá? Mas não é um fenômeno automático. Para que ela ocorra, é necessário que a nova Constituição diga expressamente que aquela norma não recepcionada vai voltar a ser aplicada, vai ser repristinada, tá bom? Então, recepção e não recepção, fenômenos automáticos, repristinação, fenômeno que depende de previsão expressa, tá? Agora, apesar de a recepção e da não recepção serem fenômenos automáticos, a Constituição de 88 chegou a prever expressamente uma hipótese de recepção. Olha só, artigo 34, parágrafo 5º do ADCT. Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da legislação anterior naquilo que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos parágrafos 3º e 4º. Nem precisava dizer isso, tá? Porque a legislação infraconstitucional anterior, que seja materialmente compatível, ela é automaticamente recepcionada e passa a ter o status normativo que é estabelecido pelo novo ordenamento constitucional, tá? E aí a gente chega aqui na parte do poder constituinte derivado reformador. Veja, a Constituição ela pode ser modificada por meio de processos formais ou por meio de processos informais de alteração. Tá? Os processos informais são o que a gente conhece como mutação. A mutação nada mais é do que a alteração do conteúdo, do significado do texto constitucional, sem que o texto seja formalmente alterado. Em algumas situações, o STF já reconheceu a mutação. Por exemplo, lá no artigo 52, inciso 10, que prevê a edição de uma resolução pelo Senado Federal para suspender a execução de uma lei que tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo no controle incidental difuso de constitucionalidade, o Supremo reconheceu que esse dispositivo sofreu uma mutação e a própria decisão do STF no controle incidental já gera os efeitos erga omnes e vinculantes. Então atinge a todos e vincula também aos demais órgãos do judiciário e à administração pública direta e indireta de todas as esferas da federação. Tá? De modo que o artigo 52.10, essa resolução desse dispositivo, não tem mais a finalidade de suspender a execução da norma que foi declarada inconstitucional. Ela se presta agora simplesmente a dar publicidade da decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF reconheceu essa mutação. Então, a mutação é a alteração do significado da Constituição sem alteração formal do seu texto. Já os processos formais de alteração da Constituição são aqueles que envolvem uma alteração do texto constitucional. O texto, então, a Constituição é formalmente alterada. Nesses processos formais de alteração da Constituição, nós temos o quê? Temos a reforma constitucional, que é a alteração formal da Constituição por meio de emendas constitucionais,
E temos a revisão constitucional, que é a alteração formal da Constituição também por meio das chamadas emendas constitucionais de revisão, que já foram elaboradas no nosso sistema constitucional. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o poder constituinte derivado reformador é o poder constituinte que tem aptidão para alterar formalmente a Constituição por meio da elaboração de emendas constitucionais. Tá? Olha só, o poder de reforma é o poder de direito destinado a alterar formalmente a Constituição. Então você vê o seguinte, o poder de reforma, como qualquer poder constituinte derivado, ele não é um poder de fato, ele é um poder de direito, porque ele decorre de uma norma jurídica, que é a Constituição. A Constituição, ela é a obra de um poder de fato, que é o poder constituinte originário, mas ela integra o ordenamento jurídico. Então ela é uma norma com caráter jurídico. Tudo que decorre dela tem caráter jurídico. Tá? É um poder, todos os poderes que decorrem da Constituição são poderes de direito, não são poderes de fato. E como o poder de reforma é um poder de direito, né, assim como qualquer poder constituinte derivado, a gente pode extrair algumas características da natureza dele de poder de direito. Primeiro, ele é um poder derivado, porque ele decorre da Constituição. Ele é um poder subordinado. A gente viu que o poder constituinte originário, ele é o quê? Ele é autônomo. Não tem nenhum poder convivendo com ele. Já o poder derivado, ele é subordinado. Por quê? Porque ele não está acima de outros poderes. Na verdade, ele se subordina em grau de hierarquia ao poder constituinte originário, à Constituição. Tá? E ele é condicionado. Se ele é um poder de direito, ele se submete a limites de caráter jurídico. Né? E aí a gente tem limitações temporais, temos limitações circunstanciais, temos limitações formais e temos limitações materiais. As limitações materiais são as chamadas o quê? Cláusulas pétreas. Tá? Em relação às limitações temporais, são aquelas que dizem o quê? Que o poder de reforma não pode ser exercido em um determinado espaço de tempo. Na Constituição de 88, a gente não tem limitações temporais ao poder de reforma, mas a gente teve na Constituição de 1824. Olha o que ela falava. Se passados 4 anos depois de jurada a Constituição, se conhecer que algum dos seus artigos merece reforma, será feita a proposição por escrito, a qual deve ter origem na Câmara dos Deputados e ser apoiada pela terça parte deles. Então esse artigo falava o seguinte: a reforma constitucional só pode ocorrer depois de 4 anos da entrada em vigor da Constituição. Era uma limitação temporal. Isso não existe na Constituição de 88 para o poder de reforma, mas existiu para o poder derivado de revisão. Tá? Para a realização da revisão constitucional foi prevista a limitação temporal. Em relação às limitações circunstanciais, são aquelas circunstâncias previstas na Constituição que, se forem verificadas concretamente, impedem que seja feita a reforma no texto constitucional, que são a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio. Tá? Olha o que fala o artigo 60, parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então são essas 3 situações, essas 3 circunstâncias que limitam o exercício do poder constituinte derivado reformador. Isso aí cai bastante em prova, as bancas tentam confundir bastante. Lembrem, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Tá? Eu quero só fazer uma observação em relação à subordinação, ao condicionamento do poder constituinte derivado. A gente viu que o poder constituinte derivado ele é condicionado, porque ele encontra limites jurídicos, limites impostos pela própria Constituição. A gente viu que o poder constituinte originário não é condicionado. Ele é incondicionado, porque ele não tem limites jurídicos. Agora, só um detalhe, tá? A doutrina entende tranquilamente que, apesar de o poder constituinte originário ser incondicionado, não significa que ele pode fazer absolutamente tudo o que ele quiser. Tá? O poder constituinte originário ele não encontra limites de caráter jurídico. Então, o ordenamento jurídico anterior, as normas jurídicas que já existiam, não limitam o exercício do poder constituinte originário. Mas existem limites metajurídicos que limitam o exercício do poder constituinte originário. Por quê? Porque o poder constituinte originário
ele não é exercido em um vácuo, né? Ele é exercido dentro de um contexto histórico-cultural. E aí aquele caldo cultural daquela sociedade vai impor limites ao exercício do poder constituinte originário na elaboração de uma nova Constituição. Esses limites podem ser ideológicos, que seriam os valores da sociedade, questões ideológicas, questões, pressões de determinados grupos, tá? Podem ser limitações também institucionais, que são aquelas instituições arraigadas já naquela comunidade, por exemplo, propriedade privada e família. Não é possível, no Brasil, que uma nova Constituição extinga a propriedade privada e a família, porque essas instituições fazem parte da nossa cultura já há muito tempo. E também podem ser limitações de caráter substancial. E essas limitações de caráter substancial podem ser também de diferentes ordens. Elas podem ser transcendentes, que são os valores que transcendem a norma jurídica. Elas podem ser também imanentes, que são aquelas limitações que são da inerência da formatação do Estado, naquele momento do exercício do poder constituinte. Então, imagine, por exemplo, que foi convocada uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição, instituindo, por exemplo, o sistema de governo presidencialista. Não pode essa Assembleia Constituinte criar a Constituição e dizer que o sistema de governo vai ser parlamentarista. Não pode, porque ela fica vinculada àquela inerência da formatação do Estado naquele dado momento histórico. Tá bom? E também podem ser limitações que decorrem da ordem internacional, que são limitações heterônomas. Tá? E aí podem ser gerais, que são aquelas que decorrem de normas do direito internacional, que se aplica a todos os países, e também podem ser limitações especiais, que são aquelas normas que decorrem de tratados e convenções internacionais firmados por aqueles estados, tá? Pelo estado que está elaborando a Constituição. Então, assim, reconhece-se na doutrina a existência de limites metajurídicos ao exercício do poder constituinte originário. Juridicamente, ele é incondicionado. As normas jurídicas anteriores a ele não limitam, não dizem o que ele deve fazer. Mas, do ponto de vista metajurídico, existem limites que decorrem da própria cultura, no bojo da qual ele é exercido, que devem ser observados. Tá bom? Vamos seguindo, então. E a gente chega aqui nos limites formais ao poder de reforma. A gente viu que o poder de reforma pode ter limites temporais, limites circunstanciais, a gente já viu quais são esses. E ele pode ter também limites formais e materiais. Os limites formais são aqueles que dizem respeito ao procedimento de elaboração das emendas constitucionais. Tá? Qual é o procedimento que deve ser seguido para que o texto constitucional seja alterado, para que haja uma alteração formal da Constituição por meio de emendas constitucionais? Primeiro, a promulgação de uma emenda constitucional. Isso é uma limitação formal. O artigo 60, parágrafo 3º, fala que a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Não é a mesa do Congresso Nacional. São as mesas da Câmara e do Senado com o respectivo número de ordem. Outra limitação formal é o caso de a emenda, aquela proposta de emenda, ser rejeitada. Se ela for rejeitada, ela não pode ser reapresentada naquela mesma sessão legislativa, naquele mesmo ano legislativo. Olha só, artigo 60, parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Agora, tome muito cuidado, muito cuidado. Quando há uma proposta de emenda, ela não pode ser reapresentada em hipótese alguma na mesma sessão legislativa, no mesmo ano legislativo. Mas quando é projeto de lei, isso é diferente. Quando é um projeto de lei que é rejeitado, ele pode ser reapresentado. Olha só, artigo 67 da Constituição. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, enquanto uma proposta de emenda à Constituição rejeitada tem que esperar o ano seguinte para ser reapresentada, o projeto de lei rejeitado pode ser reapresentado no mesmo ano, desde que seja reapresentado por proposta da maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Tá? Muito cuidado, cai muito em prova que a questão tentar confundir essas duas espécies normativas.
emenda constitucional e lei, tá? Muito cuidado com isso. Outra coisa que é também limitação formal das emendas constitucionais é a maioria que se exige para a sua aprovação e a quantidade de turnos de deliberação e votação. Olha só, artigo 60, parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, a proposta de emenda exige o quê? A aprovação em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional e maioria de 3/5 dos membros aprovando. Tá? Se não tiver isso, ela não vai ser aprovada. Agora surge um questionamento. Esses 2 turnos podem ocorrer no mesmo dia? Bem, quando a gente vê que a Constituição exige 2 turnos de votação, a gente naturalmente tende a concluir que esses 2 turnos, evidentemente, não deveriam ocorrer no mesmo dia, né? Seria necessário ali um intervalo de alguns dias para que os parlamentares refletissem sobre aquela matéria para votar o segundo turno, né? E aí eles poderiam manter o seu posicionamento adotado no primeiro turno de votação ou alterar. Acontece que teve emenda constitucional, foi a emenda 62 de 2009, é um exemplo disso, que teve os 2 turnos votados no mesmo dia. A emenda 62 é aquela emenda que instituiu um regime especial de precatórios e tratou dos índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis nas condenações contra a fazenda pública e aos seus precatórios e requisições de pequeno valor. Mas, enfim, ela foi votada, os 2 turnos dela foram votados no mesmo dia. E aí, quando ela foi impugnada no Supremo Tribunal Federal, um dos aspectos em que ela foi impugnada foi justamente esse. Falaram que haveria uma inconstitucionalidade formal, porque a votação ocorreu, as votações dos 2 turnos ocorreram no mesmo dia. E aí o Supremo falou que não tem nada na Constituição Federal que permita afirmar que é necessário que esses 2 turnos ocorram em dias diferentes. Tá? E também não existe nada na Constituição que permita uma avaliação objetiva sobre se a vontade dos parlamentares que votaram os 2 turnos no mesmo dia estava viciada ou não. Tá? Olha só o que decidiu o Supremo. A Constituição de 88 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os 2 turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição, de modo que não existe parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a lei maior. E aí ele concluiu o quê? Que inexiste ofensa formal à Constituição brasileira na votação dos 2 turnos da proposta de emenda no mesmo dia. Então, segundo o Supremo, a proposta de emenda pode ser votada em 2 turnos no mesmo dia. Ainda nesse contexto das limitações formais ao poder de reforma, nós temos a iniciativa das propostas de emenda à Constituição. A iniciativa da proposta de emenda à Constituição não é a mesma dos projetos de lei. Tá? É diferente. É uma iniciativa bem mais restrita. Ela está prevista aqui no artigo 60, lá no caput, tá? Que fala que a Constituição pode ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República e 3, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma pela maioria relativa de seus membros. Cuidado, não é maioria absoluta, é maioria relativa. Então, só esses 3 legitimados é que podem apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Tá? Só são essas 3 hipóteses. Mas ninguém pode apresentar. Se outra pessoa, outro órgão, outra entidade apresentar a proposta de emenda à Constituição, haverá aí um vício formal no processo de aprovação dessa emenda e ela será inconstitucional do ponto de vista formal. Tá bom? Agora, a gente vai ver, quando a gente estudar o processo legislativo, que existem determinadas matérias que são de iniciativa exclusiva ou iniciativa privativa ou reservada de determinados órgãos ou autoridades. São matérias cujo processo legislativo só pode ser iniciado
por proposta desses determinados órgãos. Por exemplo, o regime jurídico do servidor público é uma matéria de iniciativa privativa do presidente da República. A questão que surge é a seguinte: essas hipóteses de iniciativa privativa do processo legislativo se aplicariam também para as propostas de emenda à Constituição? Então, por exemplo, a emenda à Constituição que trata de regime jurídico de servidor público, ela só poderia ser apresentada pelo presidente da República ou poderia ser apresentada por qualquer uma desses legitimados aqui? Depende se a gente está falando de Constituição Federal ou de Constituição Estadual. A jurisprudência do STF. Segundo o STF, no âmbito estadual, as propostas de emenda à Constituição do Estado devem observar as hipóteses de iniciativa reservada daquelas determinadas matérias previstas na Constituição Federal, nas quais a iniciativa é reservada a determinado órgão ou determinada autoridade. Agora, quando a gente está falando de emenda à Constituição Federal, não se aplicam as hipóteses de reserva de iniciativa, tá? Porque as limitações formais ao poder de reforma da Constituição Federal já estão previstas todas no texto da Constituição. Então a gente não pode exigir outras limitações não previstas no texto constitucional, tá? Então, as matérias reservadas a determinada autoridade, determinado órgão, não são reservadas quando se trata de uma proposta de emenda à Constituição Federal, tá bom? E aí a gente tem até um exemplo envolvendo uma emenda à Constituição de Estado em que o STF aplicou esse entendimento, tá? Foi nessa ADI 4154. Essa ADI tratou do quê? De uma emenda à Constituição do Estado do Mato Grosso, que instituiu, no âmbito do Estado, aquele teto remuneratório único. O artigo 37 prevê diversos subtetos remuneratórios e diz que a emenda à Constituição do Estado pode estabelecer como único teto remuneratório no Estado o quê? O teto do desembargador do Tribunal de Justiça. O que aconteceu? No Mato Grosso, isso aqui também aconteceu em São Paulo, tá? Essa emenda à Constituição do Estado foi apresentada por parlamentar, teve iniciativa parlamentar. E aí ela foi impugnada no STF e o STF falou o seguinte: olha, isso aqui é tema que trata de servidor público, então é uma matéria de reserva privativa do governador do Estado. E emenda à Constituição Estadual deve observar as hipóteses de iniciativa privativa. Tá? Então ele julgou essa emenda inconstitucional. Olha só, ele entendeu que é inconstitucional por vício de iniciativa, emenda à Constituição Estadual de origem parlamentar que institui teto remuneratório único no Estado. Tá bom? Então, emenda à Constituição de Estado deve observar as hipóteses de iniciativa parlamentar. Agora, quando o poder constituinte derivado decorrente elabora, originariamente a Constituição do Estado, aí essas hipóteses de iniciativa reservada não se aplicam. Tá? O STF decidiu isso na ADI 1167. Tá bom? Vamos parando por aqui o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com o tema da iniciativa popular de PEC. Ela existe ou ela não existe? Até lá.